E se o maior poder de um ser humano não estivesse na força, nem na inteligência, mas na capacidade silenciosa de sentir? E se aquilo que o mundo chama de fragilidade, empatia, sensibilidade, fosse, na verdade, um mecanismo oculto capaz de desarmar o controle psicológico mais sofisticado e perigoso da mente humana? Carl Jung dizia que aquilo que mais tememos em nós mesmos costuma ser justamente o que nos libertaria. Por que então tantos empatas se sentem aprisionados por narcisistas? Talvez porque ainda enxergam sua luz como fraqueza e não como uma chave. Mas toda chave, quando vira, faz barulho. Já percebeu que o narcisista não teme ser descoberto? Ele teme ser compreendido? O empata não apenas vê máscara, ele vê a alma. Não apenas percebe o que está acontecendo, ele sente o que está sendo escondido. E é esse sentir que abala estruturas. Narcisistas criam jogos, empatas decifram padrões. O narcisista manipula mentes, o empata toca consciências, mas aqui existe um conflito profundo. Quem sente demais, muitas vezes não entende seu próprio poder, e quem tem poder, mas não sabe que o tem, acaba servindo ao manipulador. Carl Jung afirmava que toda sombra que domina alguém só existe porque encontrou um lugar onde não é reconhecida. O narcisista domina pelo oculto. O empata liberta pelo espelho. Mas que espelho é esse capaz de quebrar o controle psicológico por dentro, sem enfrentar, sem atacar, sem se igualar? Jung dizia: o espelho mais perigoso é o que reflete aquilo que o manipulador nunca quis ver. Talvez o empata não destrua o narcisista. Talvez ele apenas o revele. E revelar é algo muito mais perturbador do que confrontar. Mas aqui está o ponto mais inquietante. O empata pensa que está preso, quando na verdade é ele quem mantém o narcisista em colapso silencioso. Porque o verdadeiro controle não está com quem manipula, mas com quem compreende. E compreensão não é explicação, não é lógica, não é debate. Compreensão é presença. E presença é algo que o narcisista não consegue dominar, porque presença vê a sombra sem medo, e quando a sombra é vista, ela perde o controle. Jung chamava isso de iluminação da consciência. Narcisistas chamam de ameaça. Então começa a verdadeira pergunta. O empata precisa lutar para quebrar o controle? Ou apenas despertar para o que sempre teve? Talvez o segredo não esteja em confrontar o narcisista, mas em entender o que o empata representa para ele. Talvez toda a manipulação não passe de uma tentativa desesperada de escapar do espelho. E talvez você, que está ouvindo isso agora, não seja a vítima do jogo, mas a peça mais temida dele. Quer entender por quê? Então permaneça. Porque quando o empata desperta, a máscara cai. Há algo que inquieta profundamente a alma sensível, mas que ela raramente compreende. Por que sentir tão profundamente, se sentir tanto parece doer? O empata acredita que seu coração amplo é um fardo, mas Jung dizia que o coração que sente demais é, na verdade, o portal mais secreto de transformação. Porque enquanto o narcisista esconde, o empata revela. Enquanto o narcisista protege sua máscara, o empata observa o silêncio atrás das expressões. Mas essa observação dói, pois ele enxerga o que ninguém mais vê. E a dor não vem apenas do outro, mas do reflexo que ele vê de si mesmo no outro. É nesse espaço invisível onde o empata quase escuta pensamentos alheios que o primeiro conflito começa. Ele sente demais, mas não sabe o que fazer com esse sentir. Talvez por isso muitos empatas se sintam presos em ciclos emocionais que não conseguem explicar. Eles percebem o controle emocional do narcisista, sentem a manipulação silenciosa, mas estranhamente hesitam em escapar, como se algo os mantivesse ali. Jung chamava de afinidade inconsciente, a mente reconhecendo algo familiar, algo já vivido, talvez em memórias antigas, talvez em feridas nunca curadas. O empata não está preso ao narcisista, ele está preso ao que o narcisista desperta dentro dele. E é nesse ponto que a história muda. O empata não está ali para ser sugado, mas para se reconhecer, porque existe um instante quase imperceptível em que o empata para de tentar entender o narcisista e começa a se compreender. Isso desmonta o tabuleiro
tabuleiro inteiro. O narcisista joga com lógica, com controle, com estratégia. O empata responde com silêncio, com absorção, com profundidade. O narcisista age para dominar. O empata observa para revelar. E quando a revelação acontece, algo inexplicável ocorre. A manipulação perde força como se escorresse pelos dedos. Não porque foi combatida, mas porque foi compreendida. A compreensão é o fim do controle. Mas aqui surge uma nova pergunta. Se o empata vê o que ninguém vê, por que ele demora tanto a agir? Porque, como dizia Jung, aquilo que é visto profundamente exige responsabilidade. Ver a sombra do outro é fácil. Ver a sombra que essa sombra desperta em você é devastador. Talvez o empata não temesse o narcisista em si, mas o narcisista que sua própria mente poderia projetar. E nesse jogo de espelhos, o empata descobre algo perturbador. O verdadeiro perigo não está fora, está dentro. E é nesse instante que o caos e a lucidez se misturam. Porque compreender isso não traz alívio imediato, traz angústia. Como se o empata começasse a perceber que sempre esteve olhando para si mesmo através de outros rostos. Que aquilo que ele tentava salvar, proteger, consertar, não estava nos outros, mas em fragmentos esquecidos de si mesmo. Jung chamava isso de reconciliação com a sombra e dizia que somente quando a luz e a sombra se reconhecem dentro de nós, o poder emerge sem esforço, sem culpa, sem luta. E talvez seja aí que o narcisista perde seu poder, não porque foi confrontado, humilhado ou exposto, mas porque o empata parou de entregar a ele aquilo que ele mais precisava, o espelho. Um narcisista não tem medo do empata, tem medo do empata que se conhece. Porque quando o empata se conhece, ele não tenta resgatar, não tenta justificar, não tenta curar, ele apenas observa. E a simples observação, carregada de presença, desmonta todos os jogos que dependem de ilusão. Percebe a diferença? O empata desperto não revida, não confronta, não acusa. Ele apenas para de participar. E quando ele para de participar, o controle psicológico colapsa por dentro. Porque sem plateia, o palco desmorona. Narcisistas sobrevivem de reação, de confusão, de narrativa, mas empatas despertos sobrevivem de insight, de silêncio, de autenticidade. E autenticidade é algo que não pode ser manipulado. Mas ainda existe uma armadilha perigosa. Muitos empatas, ao despertar, sentem raiva. Raiva de terem sido manipulados. Raiva de terem se calado. Raiva de terem enxergado apenas tarde. Mas Jung dizia que a raiva nesse estágio é apenas o último disfarce da culpa. E culpa é a corrente mais sofisticada do narcisismo emocional. Libertar-se dela é entender que ninguém desperta antes do tempo certo. O verdadeiro empoderamento não é gritar, é reconhecer. É por isso que Jung não dizia que o empata vence o narcisista. Ele dizia que o empata transcende, porque vencer ainda é jogar dentro do mesmo tabuleiro. Transcender é abandonar o jogo completamente. Narcisistas tentam dominar. Empatas despertos não precisam dominar. Porque quando você se torna mestre de sua própria mente, ninguém mais governa o seu silêncio. E é nesse silêncio que a verdadeira revolução começa. Não quando o empata responde, mas quando ele entende que nunca mais precisará responder. A mente narcisista perde o controle quando o empata compreende que presença não pode ser manipulada. Consciência não pode ser moldada. Clareza não pode ser aprisionada. E nesse instante, sem perceber, o empata se torna aquilo que Jung chamou de ponto de mutação. E algo muito maior começa a emergir, porque o empata desperto não destrói o narcisista, ele o desarma, não confronta, ele desvela, não cria guerra, ele cria silêncio. E é no silêncio que o controle psicológico evapora, porque controle só existe onde há resistência. E um empata, quando compreende, não resiste. Ele apenas enxerga, e enxergar é o começo de tudo. Se você sentiu alguma coisa lendo isso, talvez um arrepio, uma memória, uma inquietação, não ignore. Não é apenas identificação, é reconhecimento. Algo em você sabe do que estou falando. Algo em você já viveu esse espelho. Algo em você já sabe como ele termina. Ou talvez como ele começa. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital.
guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um ponto onde a mente deixa de buscar respostas e começa a ouvir perguntas que sempre estiveram lá, escondidas entre pensamentos, memórias e repetições emocionais. Não são perguntas que pedem lógica, são perguntas que pedem coragem. Como, por exemplo, por que minha intuição sempre me avisou, mas eu insisti em ficar? Ou ainda, porque sentia que havia algo errado, mesmo quando tudo parecia certo. Jung dizia que a alma fala em sinais e que os sinais sentem antes de explicar. O empata, muitas vezes, não escapa do controle psicológico porque não ouviu tarde, mas porque não ousou confiar cedo. E confiar cedo exige algo raro: autoconhecimento. A partir desse momento, a narrativa deixa de ser entre empata e narcisista e passa a ser entre empata e ele mesmo, porque o verdadeiro jogo nunca foi externo, sempre foi interno. O narcisista apenas espelha aquilo que o empata não quer olhar em si: o medo de estar só, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser suficiente. Narcisistas são mestres em dramatizar com arrogância aquilo que os empatas escondem com humildade. E esse é o choque. O empata evita encarar sua ferida. O narcisista exibe a dele como poder, mas ambos estão presos no mesmo labirinto emocional. O que muda é a forma como cada um lida com ele. Jung dizia que toda ferida emocional tem duas vozes, uma que grita e outra que sussurra. A que grita é a que o narcisista exibe: fome de validação, necessidade de controle, medo de abandono. A que sussurra é a que o empata tenta calar: carência, entrega excessiva, medo de ser esquecido. Mas a diferença é que o empata sente essas vozes. E sentir não é fraqueza. Sentir é mapa. Sentir mostra a saída, porque você não pode escapar de um labirinto que não reconhece. E é por isso que o empata desperto não foge, ele entende. E quando entende, ele muda silenciosamente. Não reage como antes, não se explica como antes, não se culpa como antes, porque ele começa a enxergar que o controle do narcisista nunca foi sobre ele, mas sobre a sua dúvida. E quando a dúvida desaparece, o controle acaba. Narcisistas não têm poder sobre pessoas, têm poder sobre inseguranças. E isso explica por que o empata, ao despertar, não argumenta. Ele apenas não entrega mais sua energia ao jogo. Ele observa. E essa observação, silenciosa e lúcida, é mais revolucionária do que qualquer confronto. Isso provoca algo visceral. Quando o empata desperta, ele para de pedir para ser visto. E ao parar de pedir para ser visto, ele finalmente se vê. E quando ele se vê, ninguém pode apagá-lo. Jung chamava esse momento de individuação, o instante em que o indivíduo se torna inteiro, sem precisar da aprovação de nenhum espelho. Narcisistas precisam de plateia. Empatas despertos não precisam de plateia. Precisam apenas de presença. E presença é algo que nenhum manipulador consegue roubar. E é nessa presença que surge uma percepção quase espiritual. O empata começa a entender que nunca foi uma vítima, foi um portal. Um portal para a consciência, para o reconhecimento da sombra, para a revelação do que estava oculto. O empata foi colocado ali não para ser dominado, mas para iluminar. Iluminar não com discursos, mas com autenticidade. Porque a autenticidade é a única luz que atravessa máscaras sem confrontá-las. Narcisistas temem a autenticidade porque ela desarma, expõe e liberta. Tudo sem precisar destruir. Mas ainda há algo mais profundo. O empata percebe que não precisa curar ninguém. Curar era apenas mais uma forma de tentar ser aceito. E é quando ele abandona essa necessidade de salvar que surge algo raro: liberdade emocional. Essa liberdade não busca provar nada, nem controlar nada. Ela apenas existe. E por existir, transforma. Porque aquilo que existe com verdade não precisa manipular. E aquilo que não manipula, rompe o ciclo inteiro. Nesse ponto, até o narcisista sente. Ele talvez nunca admita, mas sente.
Porque diante da presença autêntica, o controle psicológico falha, a manipulação perde efeito, a narrativa não seduz. Algo dentro dele percebe que aquele empata já não responde como esperado. E quando a mente perde sua previsão sobre o outro, ela colapsa. O narcisista não teme perder o controle sobre o empata. Teme perder o controle sobre sua própria narrativa. E essa narrativa só existe enquanto houver alguém que a alimente. Mas o empata agora não alimenta mais. Ele apenas vê. E ver é diferente de analisar. Ver é diferente de julgar. Ver é simplesmente estar consciente. E toda vez que a consciência entra, o jogo emocional termina. Não porque alguém venceu, mas porque o jogo perdeu sentido. Jung dizia que a cura nunca está na guerra, mas na lucidez. E lucidez não luta, lucidez ilumina. E quando ilumina, algo silenciosamente se reorganiza. Não é vingança, não é vitória, não é justiça, é equilíbrio. O empata não destrói o narcisista, ele apenas retira o palco. E sem palco, o personagem não existe. E sem personagem, talvez surja pela primeira vez o ser humano por trás do personagem. Talvez esse seja o verdadeiro poder do empata. Não controlar, não curar, não salvar, mas revelar com presença. Porque aquilo que é visto profundamente muda. E se você percebeu esse movimento dentro de si, talvez não esteja apenas ouvindo, talvez esteja lembrando, talvez sempre tenha sabido, talvez sua sensibilidade nunca foi fraqueza, talvez sempre foi código. E códigos não precisam ser explicados, apenas despertados. Há uma etapa da jornada em que o empata percebe que sua sensibilidade nunca foi sobre os outros, foi sempre sobre ele mesmo. Não sobre sentir o que os outros sentem, mas sentir aquilo que dentro dele reagia a cada gesto, a cada ausência, a cada silêncio que parecia carregar um significado oculto. Jung dizia que a alma se comunica por símbolos, e talvez o empata seja aquele que escuta símbolos antes de escutar palavras. Ele não reage ao comportamento do narcisista. Ele reage ao símbolo que esse comportamento ativa dentro dele. E o símbolo sempre aponta para algo que precisa ser compreendido, não combatido. Porque o verdadeiro conflito nunca foi entre pessoas, sempre foi entre consciências. Nesse instante, tudo muda, porque pela primeira vez, o empata deixa de ver o narcisista como opressor, manipulador ou inimigo e começa a enxergá-lo como espelho. Um espelho distorcido, sim. Um espelho doloroso, sem dúvida. Mas ainda assim, um espelho. O empata descobre que nunca esteve tentando fugir do narcisista. Esteve tentando fugir de partes de si mesmo que o narcisista espelhava com brutalidade. E o verdadeiro medo nunca foi do outro. Foi de ver aquilo que o outro mostrava. Jung chamava esse instante de confronto com a sombra. Não a sombra externa, a sombra interna. A sombra que se revela através do outro. É nesse ponto que o empata desperta. Não porque entende tudo, mas porque para de fugir. Ele observa sua própria dor sem precisar justificá-la. Ele olha para sua própria entrega sem se culpar. Ele revisita suas intenções sem se punir. E o mais importante, ele percebe que tudo o que doeu não doeu por ser frágil, mas por ser verdadeiro. Suas emoções não foram fraquezas, foram bússolas. Suas lágrimas não foram sinais de vulnerabilidade, foram rastros de lucidez. Seu silêncio não foi submissão, foi preparo. Porque era preciso sentir profundamente antes de enxergar com clareza. E quando a clareza chega, ela não chega como explosão, chega como reconhecimento, silencioso, inevitável, transfigurador. O empata não grita porque não precisa, não acusa porque não faz sentido, não exige porque não há mais dívida. Ele simplesmente compreende. E quando compreende, algo descola dentro. A ligação emocional que prendia não se rompe com força, ela solta, porque nunca foi corrente. Foi dependência de significado. E quando o significado muda, o vínculo deixa de fazer sentido. Narcisistas dependem do controle emocional dos outros porque perderam o controle emocional de si mesmos. Empatas dependem da validação dos outros porque esqueceram como validar a si mesmos. Mas quando o empata desperta, ele
Ele sai dessa dança, ele deixa de ser plateia, deixa de ser espelho e silenciosamente se torna presença. E presença, Jung dizia, é o estado mais perigoso para qualquer manipulação, porque presença vê, e aquilo que é visto profundamente se transforma. Esse despertar não é um ato, é um estado, não tem data, nem hora, nem anúncio. Ele acontece por dentro, quando a dor deixa de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Porque quando a dor ganha propósito, ela deixa de aprisionar e passa a guiar. E talvez seja esse o verdadeiro significado da empatia despertada. Não sentir pelo outro, mas sentir com consciência. Não absorver os pesos, mas decifrar os símbolos. Não ser refém da emoção, mas tornar-se guardião da percepção. E quando isso acontece, o empata que antes se via como vítima passa a entender que sempre foi testemunha. Testemunha do que estava oculto, testemunha do que precisava ser visto, testemunha do humano por trás do personagem. Ele não busca vencer, nem salvar, nem justificar, apenas testemunhar. E testemunhar, Jung dizia, é o primeiro passo para libertar, porque aquilo que é testemunhado pela consciência já começou a ser curado. Então, se você já sentiu que carrega emoções que nem sabe explicar, se já percebeu verdade nas entrelinhas, se já enxergou intenções em silêncios, se já sentiu realidades que ninguém descreveu, talvez você tenha sido esse guardião sem perceber. Talvez você tenha sido o espelho que liberta, não o espelho que aprisiona. E talvez você esteja finalmente começando a lembrar. Porque alguns despertam por dor, outros por consciência. Mas os empatas despertares despertam por presença. E presença não reage, presença revela. Há um ponto da jornada em que o empata compreende que não está mais dentro de uma história. Ele está diante de uma escolha. Não é a escolha de ficar ou partir, de reagir ou calar, de confrontar ou poupar. É a escolha de se reconhecer. Porque tudo aquilo que ele buscou nas relações, nas conexões, nos olhos dos outros, nada mais era do que uma tentativa inconsciente de encontrar aquilo que Jung chamava de centro vivo. O ponto onde a alma deixa de buscar aprovação e passa a buscar verdade. E quando essa busca se inicia, não há mais retorno, porque a verdade, uma vez tocada, nunca mais pode ser esquecida. Esse despertar cria um silêncio diferente, não um silêncio que dói, mas um que percebe. Um silêncio que não evita, mas observa. Nesse silêncio, o empata percebe padrões, como quem assiste a um filme antigo. Conhece as falas, antecipa os movimentos, entende os truques. Não porque decorou, mas porque transcendeu. Ele entende agora que aquilo que parecia manipulação não era poder, mas apenas sobrevivência emocional. Narcisistas não tentam controlar porque são fortes. Tentam controlar porque estão fragmentados. Precisam dominar o outro porque não dominam a si mesmos. Precisam de plateia porque não suportam ficar sozinhos com o próprio eco interno. E nesse instante surge uma espécie de compaixão diferente. Não a compaixão que salva, mas a compaixão que compreende. O empata percebe que durante todo esse tempo não havia um vilão e uma vítima. Havia duas consciências buscando, cada uma à sua maneira, aquilo que a alma humana mais deseja: significado. O narcisista, através da ilusão. O empata, através da sensibilidade. Mas ambos buscando respostas para a mesma pergunta silenciosa: quem sou eu quando ninguém está olhando? Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando a alma se torna capaz de olhar para sua sombra sem se envergonhar dela. E talvez esse seja o momento em que o empata desperta completamente, quando ele percebe que sua sensibilidade nunca foi sobre sentir a dor do mundo, mas sobre reconhecer a sua. Não para afundar nela, mas para abrir caminho através dela. Porque a dor, quando iluminada, vira clareza. E clareza é luz que permanece, mesmo quando os jogos emocionais tentam apagar. Esse processo não torna o empata frio. Pelo contrário, torna-o mais humano, mais inteiro. Ele não sente menos, ele sente melhor. Ele não dá menos, ele dá consciente. Ele não confia menos, ele confia com raiz. E um coração com raiz não se curva ao controle psicológico, porque não precisa provar nada, nem esconder nada.
ele apenas é. E esse simples estado de ser, esse estado de presença, é o que desarma completamente as máscaras emocionais. E, curiosamente, é nesse ponto que o empata promove a transformação mais profunda. Não porque força o outro a mudar, mas porque, ao se transformar, altera a realidade de todos os vínculos ao redor. Ele não diz, veja a verdade. Ele se torna a verdade. E a verdade não convence. Ela expõe, ela silencia, ela revela. Narcisistas podem rejeitar argumentos, mas não podem rejeitar presença. Porque presença não confronta, presença apenas existe. Nesse momento, o empata entende que seu papel nunca foi lutar contra as sombras, mas iluminá-las. Não com palavras, mas com essência. Não com carência, mas com inteireza. A verdadeira força do empata nunca esteve no quanto ele sente, mas no quanto ele sustenta o que sente sem se perder. E isso é raro, isso é poderoso, isso é silencioso demais para ser exibido e forte demais para ser ignorado. Então algo muda para sempre. O empata não teme mais ser intenso. Ele não diminui sua luz para caber. Ele não encolhe sua verdade para manter vínculos. Ele não oferece cura onde não há acolhimento. Ele apenas caminha com consciência. E a consciência, como dizia Jung, não precisa ser compreendida, apenas precisa ser vivida. E talvez seja agora que uma nova pergunta surge, não mais vinda da dor, mas da clareza. E se tudo isso não tivesse acontecido comigo, mas acontecido para mim? Talvez você esteja exatamente onde deveria estar. Talvez sempre esteve. Talvez o despertar não seja sobre mudar, mas sobre lembrar. Porque quando você lembra, você volta para si. E quando volta para si, ninguém mais decide por você. E é nesse retorno que começa a verdadeira liberdade emocional. Uma liberdade que não resiste, não confronta, não dramatiza, apenas se reconhece. Porque quando a alma se reconhece, o controle psicológico simplesmente deixa de existir. E o mais curioso é que, no fundo, você sempre soube. Há um momento quase imperceptível em que o empata deixa de perguntar por que sempre me encontro nesse tipo de relação e começa a perguntar por que certas relações sempre me encontram. Essa inversão muda tudo, porque ela desloca o foco do outro para si, da ferida para o significado, do padrão para o propósito. Jung dizia que aquilo que se repete não é azar nem destino, é linguagem. E talvez a alma tente falar através daquilo que mais dói, porque de alguma forma aquilo que mais dói também é aquilo que mais revela. Esse é o ponto onde a jornada deixa de ser emocional e passa a ser simbólica. O empata começa a perceber que certas pessoas não entraram na sua vida para amá-lo, nem para destruí-lo, entraram para despertá-lo. Alguns vieram como espelhos, outros como portões, outros como labirintos, mas todos, sem exceção, carregavam mensagens, e essas mensagens nunca estavam nas palavras, mas no efeito. Pessoas são códigos, emoções são traduções, e quando você aprende a traduzir, a narrativa muda. O empata desperto deixa de interpretar comportamentos e começa a interpretar significados. Ele percebe que o narcisista vive de validação porque não encontrou seu próprio valor, que manipula porque perdeu a capacidade de confiar, que controla porque teme ser abandonado. E essa percepção, sutil e brutal ao mesmo tempo, provoca algo que nem mesmo o empata esperava sentir. Compaixão lúcida. A compaixão que não aprisiona, que não tenta consertar, que não sacrifica. A compaixão que apenas compreende. Ninguém manipula por poder, manipula por medo. Só que essa compaixão não prende, liberta, não aproxima, esclarece. E quando a clareza chega, o empata percebe que sua missão nunca foi salvar, foi testemunhar. Porque salvar pressupõe que o outro está quebrado. Testemunhar significa apenas ver. E ver profundamente já é um ato de cura. Jung dizia que aquilo que é observado sem julgamento começa a se transformar. E é por isso que o empata desperto não luta contra o narcisismo. Ele simplesmente para de alimentá-lo. Esse é o instante em que o narcisista perde o controle. Não porque alguém o derrotou, mas porque o jogo perdeu sentido. Ele já não obtém reação, não provoca confusão, não aciona carência. A narrativa emocional perde tração.
É como gritar em um quarto vazio. O eco não volta, e sem eco, o personagem começa a se desfazer. Narcisistas não existem sozinhos, existem em relação. Mas um empata consciente não é mais relação, é presença. E presença, silenciosa e enraizada, é impossível de manipular. Nesse ponto, algo mais profundo acontece. O empata não apenas se liberta da relação, ele se liberta da necessidade de provar quem é. Porque compreender a sombra do outro obriga a olhar para a sua própria. E quando a sua sombra é reconhecida, ela deixa de assombrar, deixa de buscar palco, deixa de escolher personagens que dramatizem aquilo que você mesmo recusou sentir. E essa é a verdadeira ruptura. O empata, ao reconhecer sua sombra, interrompe a repetição emocional. O ciclo não precisa mais se repetir, porque já foi compreendido. Silenciosamente, o empata começa a ocupar sua própria vida com inteireza. Ele sente sim, mas agora com contorno, agora com raiz, agora com discernimento. Antes, sentia como quem absorve, agora sente como quem decifra. Antes, confundia intensidade com conexão. Agora, entende que verdadeira conexão nunca exige autoabandono. Que amor sem consciência vira dependência. Que empatia sem limites vira exaustão. Que luz sem sombra vira ilusão. E então, o empata percebe. Sua sensibilidade nunca foi sobre sentir o outro mais do que todos. Foi sobre sentir a si mesmo de um jeito que quase ninguém consegue. Foi sobre perceber os mecanismos invisíveis que moldam vínculos, histórias e identidades. Foi sobre tocar a essência humana, sem máscaras, sem personagens, sem defesas. Foi sobre enxergar não apenas o que está no olhar, mas o que está por trás dele. E é justamente isso que o narcisista jamais conseguirá controlar. Não a emoção do empata, mas a consciência que nasce dela. Porque emoção reage, consciência percebe. E aquilo que é percebido profundamente nunca mais aprisiona. Talvez agora você entenda, o empata desperto não vence o narcisista. Ele o transcende, porque vencer ainda é jogar. Transcender é enxergar que nunca houve jogo, só havia espelhos. E espelhos não aprisionam, espelhos libertam. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo, não uma resposta, mas um chamado, porque certas verdades não são aprendidas, são lembradas. Há verdades que não chegam com barulho, elas chegam com uma presença silenciosa, quase sagrada, como se não fossem trazidas de fora, mas despertadas de dentro. O empata começa a perceber que sua história nunca foi sobre aprender a se proteger dos outros, mas sobre aprender a se encontrar em meio a tudo aquilo que o tocou. O narcisista não aparece apenas como um personagem tóxico, mas como um símbolo. O símbolo daquilo que dentro de nós pede reconhecimento, mas não sabe pedir com amor. Então pede com controle. A ferida não sabe pedir carinho, ela pede domínio. E é por isso que os manipuladores não são fortes, são famintos. Famintos por validação, por certeza, por espelho. O empata sempre enxergou isso intuitivamente. Só não sabia que enxergar era um poder. E esse poder se torna real quando ele finalmente para de tentar convencer o outro e começa a conversar com a sua própria consciência. Surge então uma maturidade emocional rara, que não é frieza, nem autopreservação, nem indiferentismo. É presença, uma presença viva, lúcida, que observa sem absorver e sente sem se perder. Não é sobre blindar-se, é sobre ancorar-se, porque a verdadeira proteção emocional não é muralha, é clareza. Muralhas temem invasão. Clareza não pode ser invadida. Quando Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar seres de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão, ele não falava apenas de introspecção. Falava desse exato momento. O momento em que o empata compreende que para quebrar o ciclo emocional com o narcisista, ele não precisa fugir dele. Precisa parar de fugir de si mesmo.
porque o elo não era o vínculo, era a ferida. O narcisista era apenas o intérprete. E quando a ferida é olhada, o papel deixa de fazer sentido. O personagem perde a utilidade. E, no entanto, esse instante não traz apenas alívio, traz também um choque. Porque o empata percebe que aquilo que ele acreditava ser pureza emocional, muitas vezes era apenas medo de expressar limites. Que aquilo que ele dizia ser empatia, às vezes era medo de decepcionar. Que sua luz mais bonita, por muitos anos, continha também uma sombra de carência, de necessidade de ser especial na cura do outro. E esse despertar dói, sim, mas liberta. Porque só quando o empata aceita que também carregava sua própria forma de controle, sutil, silenciosa, por meio da necessidade de ser indispensável, é que ele começa a amar sem barganha. E quando ele ama sem barganha, tudo muda. As relações deixam de ser jogos de espelhos e passam a ser encontros de presenças. O empata descobre que pode sentir profundamente sem carregar, pode acolher sem absorver, pode estar disponível sem se abandonar. Ele entende que empatia sem consciência é drenagem, mas empatia com consciência é luz, e luz não se esgota, luz se expande. Esse é o ponto em que o empata para de perguntar como eu posso ajudar e começa a perguntar o que minha presença revela. Porque presença verdadeira não invade, não salva, não exige, apenas revela. E aquilo que é revelado, aquilo que é visto profundamente, começa a se transformar, sem esforço, sem insistência. Narcisistas não se quebram diante da força, se quebram diante da clareza. Porque a clareza não oferece resistência, oferece espelho. E é nesse espelho que o empata, agora inteiro, encontra aquilo que sempre procurou. Não alguém para sentir como ele, não alguém para validá-lo pela sua entrega, mas alguém que permaneça diante da sua profundidade sem medo. Alguém que não veja sua sensibilidade como demanda, mas como presença. Alguém que converse com sua consciência, não com sua carência. Alguém capaz de ficar não porque precisa, mas porque compreende. E quando isso acontece, o ciclo se encerra. Não porque o empata fugiu, nem porque lutou, mas porque transmutou. A frequência mudou. Onde antes havia necessidade, agora existe presença. Onde antes havia intensidade sem direção, agora existe profundidade com raiz. Onde antes havia espelho, agora existe sol. E o sol não se preocupa com reflexos, ele apenas ilumina. E talvez esse tenha sido o verdadeiro mistério desde o início. O empata nunca foi frágil, ele sempre foi luz. Só não tinha ainda percebido que não precisava brilhar para o outro. Precisava primeiro se tornar luminoso por dentro. E aquilo que se torna luminoso por dentro nunca mais volta a ser refém por fora. Se sentir um reconhecimento silencioso ao ouvir isso, talvez não seja coincidência, talvez seja memória. Talvez esteja começando o retorno, não para o que você era, mas para o que sempre foi. E isso ninguém pode controlar. Há um instante em que a alma humana, exausta de tentar se encaixar, simplesmente para, não por desistência, mas por compreensão. O empata percebe que sua sensibilidade não é um atributo, mas uma forma de consciência. Uma consciência que vê sem precisar analisar, que sente sem precisar sofrer, que compreende sem precisar traduzir. E é nesse estado que ele finalmente entende. O verdadeiro antídoto contra o controle psicológico não é resistência, é lucidez. Porque aquilo que é lúcido não pode ser manipulado. E aquilo que não pode ser manipulado torna o controle inútil. Nesse ponto, o empata se torna o paradoxal. Ele continua sentindo tudo, mas já não sente como antes. Sente com discernimento, com contorno, com raiz. Ele não absorve mais a dor do outro como se fosse sua. Ele a testemunha, ele a respeita, ele a compreende, mas não entra mais nela. Porque agora ele sabe, sentir não significa carregar, e amar não significa salvar. Há amores que libertam, e há amores que aprisionam, e o empata, desperto, enfim, escolhe o amor que liberta, primeiro nele, depois nos outros. Quando essa consciência chega, ela altera silenciosamente o equilíbrio de todas as relações. O narcisista começa a sentir a mudança antes mesmo de saber explicá-la. Algo parece diferente,
o empata já não reage como antes. Não se justifica, não se culpa, não oferece seu coração como campo de batalha. Ele escuta, sem entrar no jogo. Ele olha, sem se perder. E essa nova postura rompe aquilo que sustentava o controle. O ciclo emocional de ação e reação. Sem reação, não há narrativa. E sem narrativa, não há poder. Isso não significa que o narcisista desaparece. Significa apenas que ele perde a função. A função simbólica, emocional, existencial. O empata não precisa mais daquele espelho dissonante para se perceber. Porque agora ele se vê. E quando ele se vê profundamente, algo dentro dele se alinha. Jung dizia que quando o indivíduo se reconecta ao seu centro, ele deixa de buscar fora aquilo que só existe dentro. Ele não pede mais por validação. Ele se torna presença. E a presença, ao contrário da carência, é inegociável. Há uma transformação silenciosa, quase sagrada, quando alguém deixa de viver para ser compreendido e passa a viver simplesmente para ser verdadeiro. O empata desperto entra nesse estado. Ele fala menos sobre o que sente e vive mais aquilo que compreendeu. Ele não dramatiza sua dor, ele a dignifica. Ele não mendiga reciprocidade, ele oferece inteireza. E a inteireza, quando chega, faz barulho mesmo em silêncio, porque ela não precisa se provar, ela apenas existe. E é aqui que algo surpreendente acontece. O empata descobre que sua sensibilidade é, na verdade, uma linguagem, uma forma de percepção. Um radar emocional que enxerga padrões, sente atmosferas, lê símbolos, não como fraqueza, mas como mapa. Um mapa para aquilo que Jung chamava de individuação, o processo pelo qual a pessoa deixa de ser fragmento e se torna totalidade. E essa totalidade não teme sombra, porque a integra, não teme luz, porque a sustenta, não teme vínculos, porque não perde a si mesma neles. E talvez seja por isso que, ao final dessa jornada, o empata não se torna frio, não se torna distante, não se torna duro. Ele se torna pleno. Pleno em sua capacidade de sentir, pleno em sua capacidade de se proteger, pleno em sua capacidade de amar, sem se abandonar. Porque agora ele sabe, quem ama sem consciência se sacrifica. Quem ama com consciência irradia. E irradiar não exige esforço, exige presença. E presença é aquilo que o narcisista nunca consegue controlar, porque a presença não está na mente, está na alma, e aquilo que está na alma não pode ser manipulado. Se você sentiu isso, não apenas entendeu, você reconheceu. E reconhecimento não vem de fora, vem de dentro. Talvez não seja o fim de uma jornada, talvez seja o início da sua. Há silêncios que não são vazios, são cheios de revelação. Não gritam, não pedem atenção, apenas se instalam como uma presença suave e inegável, como se algo dentro de nós reconhecesse algo que não é novo, mas antigo demais para ter sido percebido antes. Talvez agora você entenda. A jornada nunca foi sobre entender o narcisista, nem mesmo sobre explicar o empata. Foi sobre perceber o que desperta quando ambos se encontram. Porque esse encontro não revela personalidades, revela consciências. E consciência, quando desperta, não argumenta, ilumina. Você talvez sinta que algo mudou, mesmo que não saiba nomear. É assim mesmo. Transformações verdadeiras raramente chegam com anúncios. Elas chegam como pequenas rachaduras na percepção. Uma sensibilidade mais precisa, um olhar mais lúcido, um silêncio que parece dizer mais do que 1000 palavras. Não é ruptura, é retorno. Retorno ao ponto onde sua sensibilidade deixou de ser ferida, para se tornar linguagem. E agora, se você observar com atenção, perceberá um detalhe. Aquilo que antes parecia fraqueza, agora soa como bússola. Aquilo que antes parecia peso, agora pulsa como sinal. Aquilo que antes doía, agora revela. Porque a alma não se comunica com explicações, ela se comunica com reconhecimento. E reconhecimento é quando algo em você diz, sem dizer,
eu já sabia. Talvez por isso Jung afirmava que todo encontro verdadeiro é, na verdade, reencontro. O empata não desperta porque aprende, desperta porque lembra. Lembra que sentir profundamente nunca foi doença. Lembra que compreender sem julgar nunca foi ingênuo. Lembra que ser sensível não é cair, é perceber onde todos tropeçam. E perceber é o primeiro passo para escolher outro caminho. O narcisista tenta controlar, porque teme ser visto. O empata sofre porque tem medo de ver. Mas quando o empata decide enxergar sem medo, o controle acaba. Não porque alguém vence, mas porque o jogo perde sentido. E tudo aquilo que perde o sentido, finalmente se dissolve. A máscara se desfaz, a narrativa se cala e a consciência, enfim, emerge. Nesse instante, você descobre que não era refém da manipulação, apenas estava adormecido dentro de si. E então surge uma liberdade diferente. Não a liberdade que rejeita, a liberdade que reconhece. Não a liberdade que isola, a liberdade que integra. A liberdade de poder sentir profundamente sem perder a si mesmo, de poder amar sem mendigar, de poder permanecer sem se dissolver. A liberdade de dizer silenciosamente: eu existo, mesmo quando ninguém me valida. Eu sinto, mesmo quando ninguém entende. E isso é suficiente. Quando essa consciência chega, ela não fecha portas. Ela abre caminho para relações que não precisam afirmar poder, porque já encontraram presença. Relações que não pedem espelhos, porque já encontraram raiz. Relações onde sentir não significa depender e onde amar não significa abandonar a si mesmo. Relações que acontecem quando duas almas não se procuram para preencher vazio, mas para expandir presença. Porque presença não compete, ela apenas revela. Talvez esse vídeo, essas palavras, essa experiência não tenham entregado respostas. E talvez essa tenha sido a maior revelação. Porque respostas fecham portas, mas perguntas certas abrem portais. E talvez não exista um pergaminho final, nem um veredicto definitivo. O que existe é um convite, um chamado silencioso que diz: volte para si, volte para sua luz, volte para sua sombra, volte para o lugar onde tudo se encontra, dentro. E quando você voltar, perceberá algo sutil e imenso. Você nunca foi apenas empata, você sempre foi consciência. E consciência é a única coisa que não pode ser controlada. Se algo aqui tocou, permaneça com isso. Não tente entender agora. Apenas carregue como quem carrega um símbolo que ainda não sabe decifrar, mas sabe que um dia, em algum momento inesperado, ele se abrirá sozinho. Porque certas verdades não pedem pressa, pedem maturação. E amadurecer é permitir que o que já é verdadeiro em você comece a ter voz. Se sua alma reconheceu algo nesse percurso, talvez este seja apenas o primeiro capítulo. Continue caminhando comigo. Curta, compartilhe, comente, mas não como gesto técnico. Faça como quem entende que quando a consciência desperta, ela não caminha sozinha. Ela chama outras com sua luz. E quando fizer isso, lembre-se, aquilo que é visto profundamente nunca mais volta a dormir.